Era para ser uma caçada simples. O inverno já tomava conta das montanhas de Montana e o vento frio trazia aquele cheiro de madeira queimada e terra molhada. Eu e mais 3 homens subimos as trilhas no início da manhã, guiados por pegadas e histórias sobre um lobo enorme que vinha matando o gado das fazendas da região. As pessoas juravam que o animal era diferente, grande demais, rápido demais, e deixava marcas que nenhum caçador conseguia explicar. Eu não acreditava em nada, além de carne, sangue e instinto. Mas naquela montanha, eu aprendi que tem coisas que não são para serem entendidas. O velho Harris liderava o grupo. Tinha barba grisalha, um olhar firme e uma superstição irritante. Ele carregava um crucifixo no pescoço e murmurava orações o tempo todo, como se o vento o ouvisse. Jim, o segundo, era o tipo bruto e silencioso. Atirava primeiro, pensava depois. E Paul, o mais novo, parecia estar lá mais para provar alguma coisa do que por coragem. Eu era o quarto, o que agora conta essa história. No primeiro dia, a trilha era clara. Pegadas grandes, fundas na neve, mas irregulares. Como se o bicho mancasse ou fosse pesado demais para um lobo comum. Seguimos até o cair da noite, quando montamos acampamento perto de um riacho congelado. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o estalar da madeira queimando no fogo. Nenhum de nós conseguia relaxar. Havia algo errado. Naquela noite, Harris contou que aquelas terras eram evitadas pelos nativos. Disse que as tribos mais antigas acreditavam que algo vivia ali, algo que nasceu da fome e do frio. Falou de um espírito chamado Wendigo, um demônio do inverno que se alimentava de carne humana e assumia a forma dos que devorava. Paul riu, claro. Jim disse que isso era papo de índio velho. Mas eu senti o ar ficar mais pesado. Quando o vento passou entre as árvores, parecia que o próprio bosque sussurrava o nome que Harris havia dito. Dormimos mal. O frio aumentava e o fogo apagava rápido, mesmo com lenha seca. Acordei no meio da noite com um som lá fora. Passos. Não era animal. Era pesado, compassado. Apontamos as lanternas, mas só vimos neve e sombra. Nenhum de nós quis admitir. Mas algo estava nos observando. No segundo dia, encontramos o que restava de um cervo. Estava despedaçado, as costelas abertas, como se algo tivesse arrancado a carne com as mãos. Havia marcas de dentes, mas não eram de lobo. Eram humanas. E o pior, o coração do animal tinha sumido. Harris mandou desmontar o acampamento e seguir a trilha inversa, mas Jim se recusou. Disse que não iria voltar de mãos vazias. Montamos armadilhas ao redor e esperamos. O vento aumentava e os uivos começaram. Longos, agudos, e não vinham de um só lugar. Quando escureceu, Paul foi verificar uma das armadilhas. Ele não voltou. Fomos atrás dele e encontramos seu rifle no chão, metade coberto pela neve. Havia sangue, e as pegadas começaram humanas e terminaram com garras. Voltei para o acampamento sem dizer uma palavra. Harris começou a rezar. Jim gritava que era algum animal ferido, mas eu vi o desespero nos olhos dele. Passamos a noite acordados, o fogo cercado por nossos rifles. Em certo momento, algo passou entre as árvores. Rápido, grande, e o fogo pareceu recuar com o vento que aquilo trouxe. De manhã, Harris sumiu. Encontramos rastros levando até uma clareira. Lá, pendurado numa árvore, estava ele, despedaçado, pendurado pelos tendões. Os olhos ainda abertos, o crucifixo quebrado, caído na neve. Jim começou a gritar com o nada, dizendo que iria matar o desgraçado que fez aquilo. Quis ir embora, mas as trilhas pareciam diferentes. As árvores se repetiam, como se a floresta nos girasse no mesmo lugar. Quando tentei marcar o caminho, percebi que os sinais que fiz nos troncos desapareciam. Ficamos presos ali. Na terceira noite, montamos o que restava das armadilhas em volta do fogo. Jim cochilou e eu tentei manter a vigília, mas o cansaço venceu. Acordei com um grito. Jim estava caído, preso em uma das armadilhas, a perna atravessada por uma estaca. E antes que eu pudesse alcançá-lo, algo saiu da escuridão. Era alto, esguio, com ossos salientes e pele grudada no corpo.
O rosto parecia o de um homem, mas distorcido, como se o tempo tivesse secado cada pedaço de carne. Os olhos brilhavam, fundos, e o cheiro, meu Deus, o cheiro era de carne apodrecendo. Jim implorava ajuda, mas a criatura o pegou pelo ombro e o arrastou. Ele desapareceu na neve, e o som que veio depois não era de animal, era humano. Gritos, mastigação, risadas. Corri. Não pensei. Só corri. O vento batia no rosto, a neve cegava. Atrás de mim, eu ouvia o som dos passos, pesados, rápidos, como se a floresta inteira o ajudasse a me encontrar. Eu tropecei, caí, e só parei quando bati contra uma parede de pedra. Ali havia uma velha cabana quase engolida pela neve. Entrei. Lá dentro, o frio era ainda maior. A madeira estava podre, o teto caindo aos pedaços, mas me escondi num canto. Tentei controlar a respiração. Do lado de fora, o som dos passos parou. Por alguns segundos, o silêncio pareceu total. Até que algo começou a arranhar a parede. Devagar, como se soubesse exatamente onde eu estava. O som passou para o teto, depois para as janelas, e eu vi uma sombra se mover lá fora. Duas mãos, longas, finas, com garras, deslizaram pelo vidro. Então o rosto apareceu. Aquela coisa olhou para mim e sorriu. Eu não lembro direito o que aconteceu depois. Talvez eu tenha desmaiado, talvez tenha perdido parte da sanidade. Quando acordei já era dia. A cabana estava silenciosa. Saí cambaleando e encontrei a trilha do rio. Caminhei por horas até desmaiar. Fui encontrado por guardas florestais 3 dias depois. Disseram que eu estava desidratado, com o corpo congelado e marcas profundas no braço direito. Um deles perguntou se os lobos tinham me atacado. Eu só consegui rir. Contaram que não acharam nenhum dos outros. Nenhum corpo, nenhum sinal. Mas acharam uma coisa perto da cabana. Uma estaca de madeira com o crucifixo do Harris preso nela. E ao redor pegadas. Pegadas que começavam humanas e terminavam com garras. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Tenho pesadelos quase todas as noites. Às vezes acordo sentindo o cheiro de carne queimada ou o som de ossos quebrando. E quando o vento sopra do norte, eu juro que ouço aquele uivo. O médico disse que perdi parte dos nervos do braço. Que foi o frio, mas eu sei que não foi o frio. Sinto algo dentro de mim, algo que acorda quando o inverno chega. Me olho no espelho e às vezes não reconheço meu rosto. E quando a fome aperta, quando o frio vem forte e o silêncio toma conta da noite, eu sinto vontade de uivar.